Isso aqui, vou falar de uma coisa muito interessante, assim, que vai até gerar certa polêmica. Vamos falar da geração Z, da geração mimimi, essa coisa toda, né? São assim, são muitas dinâmicas diferentes que a gente aborda aqui. Primeira coisa é o seguinte, eu acho que o mundo, né? A primeira perspectiva que a gente tem sobre o mundo, já quebrando aqui, acho que um tabu, um mito, porque o mundo hoje tá assim, tá assado. Não, o mundo sempre foi o que é. O mundo está sempre, lógico, a sociedade está sempre em constante mudança. Toda época tem seus problemas, toda época tem suas vantagens, toda época tem coisas que melhoraram, tem coisas que pioraram. A sociedade tem isso também. Tem coisas que melhoraram, tem coisas que pioraram. Sempre foi assim. Algumas coisas a nossa sociedade melhorou e evoluiu, por exemplo, tecnologicamente, sobre recursos, uma série de coisas melhorou. Não é só regrediu, a nossa sociedade não está só regredindo. Existem alguns processos que a gente regrediu, como sempre acontece, e isso é sempre assim, né? E aqui eu não vou entrar em fins mais coisa de uma ideia mais escatológica, assim, sabe? Nem uma coisa mais religiosa, nem de fim de apocalipse, nem fim de mundo, nem nada disso, tá? Né? Vamos entrar aqui de uma forma concreta, assim, né? Da realidade. Eu acho que a sociedade tem coisas boas e tem coisas ruins, eu acho que a gente melhorou e a gente evoluiu. Ponto. Tanto em coisas positivas e coisas negativas, né? E é isso. Então vamos já começar por aí, né? Mas o tema do vídeo não é esse, é só uma abordagem importante da gente mencionar. Desculpa. Vamos lá. Vamos falar dessa juventude, né? Eu acho assim, é porque essa geração, porque essa geração, porque essa geração, porque essa geração. Assim, como eu falei, são muitos dilemas diferentes aqui para a gente abordar. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, primeiro ponto, né? Eu acho que a gente não tem mérito nenhum em julgar essa geração. Primeiro princípio, os maiores problemas que a gente tem hoje, né, moderno, foram causados não são problemas gerados por essa geração, mas são problemas que a gente não resolveu na nossa geração e nem nas anteriores. Por exemplo, corrupção, né, sistêmica. Sempre existiu corrupção, por exemplo, mas no nível como as coisas são hoje, né, e a tecnologia torna isso cada vez mais explícito, né, e os próprios corruptores, né, os próprios criminosos, perderam meio que, assim, porque a impunidade, ainda mais em países subdesenvolvidos como o Brasil, a impunidade é tão grande que os caras não fazem nem questão de esconder, porque eles sabem que vai ficar por isso mesmo, entendeu? Então, assim, mas isso sempre existiu, corrupção sempre existiu, mas enfim, eu acho que esse é outro tema que a gente tem que abordar hoje, por conta da tecnologia, por conta do acesso à informação, que não existia há 100 anos atrás, hoje a gente tem acesso a qualquer informação do mundo, isso é uma coisa única na história da humanidade, a gente ter acesso a qualquer informação, né, do mundo na palma da mão, é uma coisa nova, isso existe há 30 anos no máximo. Não existiu isso em toda a história da humanidade. Então, essa dinâmica traz coisas boas e traz coisas ruins também. Então, algumas coisas que essa coisa da tecnologia, principalmente pelo fato da gente estar sendo vigiado o tempo todo, né, e está tudo sendo muito explícito agora, aí você acha que, por exemplo, o homossexualismo, né, que tem certas críticas sobre isso, a coisa do transgênero, enfim, todas essas dinâmicas que a gente discute agora, que não é nada de novo. A violência, a corrupção, né, a misoginia, enfim, né, todos esses problemas sociais que a gente tem, preconceito, racismo, desigualdade social, injustiça, tudo isso sempre existiu, né? E são problemas que a gente não conseguiu resolver até hoje. E isso é uma culpa da nossa geração, é o que eu estava falando. Tá? Isso são problemas que foram construídos, né, na nossa geração. Por exemplo, a questão da criminalidade hoje. Porque hoje o mundo está muito violento. Culpa da nossa geração. Porque a gente permitiu que o crime organizado, nos últimos 30 anos, crescesse de forma tão grande que se tornou algo assim que acho que é incorrigível. Então, se hoje a criminalidade está do jeito que está, esse é um problema que foi gerado lá na nossa geração, lá nos anos 80, e a gente não resolveu esse problema, e isso foi espalhando, e o caos, né, isso gera vários outros problemas, né? A gente tem a questão da cultura, isso atrapalha a educação, isso cria vários problemas juntos, né? Amplifica vários problemas, e a gente fica com essa dinâmica, não, porque essa juventude... Porra! Mas a maioria dos problemas que a gente tem hoje,
Os piores, como eu falei, corrupção, desigualdade social, né, desequilíbrio ambiental, que é um dos problemas mais profundos que a gente tem que começar a resolver, né? Essa coisa da poluição, do desmatamento. Todos esses grandes problemas da humanidade foram gerados pelas nossas gerações, dos anos 80, dos anos 60, dos anos 90 e dos anos 2000. E a gente não resolveu porra nenhuma. Se você vê hoje os piores partidos políticos que estão aí devastando e fazendo um rombo no país, eles são partidos que nasceram nos anos 80 e nos anos 90 que a gente não resolveu. A gente deixou os caras entrar, tomaram Brasília, mesma coisa da criminalidade, né? Os caras tomaram Brasília, a gente não fez nada e hoje aquilo se tornou um âmbito que sempre foi, né? Um âmbito de corrupção e de promiscuidade. Assim, mas ficou bem pior. Por quê? Porque a gente não resolveu esse problema. Os anos 80 teve aí a ditadura, né? Um golpe militar com toda uma... Enfim, né? Com a orquestra dos Estados Unidos e tudo mais, né? Essa coisa toda. A gente entrou na porrada, brigou, caralho, tudo, e acabou, ficou por isso aí mesmo. Ficou por isso aí mesmo. Então, assim, eu acho que a gente julgar essa nova geração e jogar nas costas deles problemas que a gente não resolveu na nossa geração e dizer que a culpa é deles, né, pelos problemas, pelas causalidades, pelas consequências do que a gente está vivendo hoje, que não é culpa dessa geração, é culpa da nossa geração que não fez porra nenhuma. Aí, outra coisa, por exemplo, essa geração não quer trabalhar. Pô, vocês querem? Escala 6x1, sabe? Que a gente trabalhou 30, 40 anos e para conquistar, tipo assim, essa é uma dinâmica extremamente complexa, né? Para conquistar uma casinha própria, um carro próprio, sabe? A gente trabalha igual um cão, doente. Aí a gente quer que eles querem essa jornada de trabalho, sendo que com essas novas dinâmicas, eu falo por mim, com essas novas dinâmicas digitais e tecnológicas, quem vai querer? Não faz sentido, cara. Vou dar um exemplo aqui bem trivial, assim, hoje em dia, a menina vai querer trabalhar no subemprego para que se ela pode ganhar mais com um OnlyFans da vida. E eu não tô nem falando de um grande canal, né? E por aí vai, essas novas tecnologias, né, dão oportunidades muito melhores, né, do que o emprego formal e toda essa desqualificação que a gente tem, com todos esses problemas, né, aí são trabalhistas e sociais e econômicos que a gente tem, que, repito, não foram resolvidos, sanados pela nossa geração. E aí a gente quer que a nova geração... a nova geração vai aceitar escala de trabalho 6x1 para ganhar salário mínimo. Tá, eles vão aceitar isso. Eles não são burros, porra. Eles não são retardados. A gente aceitou e ainda aceita, né? Mas eles não vão aceitar porque eles têm outras oportunidades que eu acho melhor. Eu vou dar um exemplo assim que lógico, é muito contextual isso. Por exemplo, o cara vai hoje passar 5 anos, 10 anos estudando para fazer uma merda de uma faculdade. Há 30, 40 anos atrás faz sentido isso, porque não tinha outra opção melhor do que isso. Hoje tem 1 milhão de profissões que o cara pode ganhar muito mais do que ele vai ganhar, tendo que passar por todo esse processo de investir muito dinheiro numa educação formal, para depois passar 40 anos trabalhando na merda de um subemprego, ter que pegar essas escalas de trabalho exorbitantes. Para quê? Se o cara pode gravar vídeo pela internet e ganhar mais do que um assalariado, gravando videozinho pro YouTube, por exemplo, entendeu? Ou um Uber, né? O cara vai... Pô, na boa, sinceramente, tu vai passar 5, 10 anos estudando, aí às vezes, no final, tu vai ganhar a mesma coisa do que um Uber hoje em dia, às vezes ganha, do que ou um prestador de serviço aí, né? O cara ganha 3, 4 mil, às vezes, nós trabalha pra cacete. Mas sem ter faculdade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Hoje existem muito mais oportunidades que são melhores do que as oportunidades anteriores. E essa juventude não vai cair nessa. A mesma coisa. O tanto de desinformação que a gente ainda tem, essa juventude não vai cair em certas mentiras, né? Essa juventude hoje não quer se envolver com política. Pô, claro que eles não querem se envolver com política. Eles sabem que isso é uma grande palhaçada, é perda de tempo. A gente se envolveu, a gente apanhou, fez manifesto, o cacete todo. E o que se resolveu de fato? Não mudou porra nenhuma. Então, assim, outra coisa também importante, né? Antes da gente abrir a boca para falar dessa geração, porque essa geração, sobretudo, se essa geração tem determinados comportamentos, também é por uma coisa da gente ser relapso, né? Com essa própria geração. Porque se eles são assim,
É porque a gente está criando eles assim. É o que? A culpa é da sociedade? Não, essa geração é assim. Isso é a culpa da própria sociedade, é a coisa do filósofo, né? O homem é bom, a sociedade que o corrompe. Ah, pelo amor de Deus, né? Burra é a gente também, que não está sabendo educar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem dinâmico hoje. Ah, em vez de você pegar lá e distrair a criança, você joga o celular na mão dela, toma aí. Em vez de você criar ela, você pega e joga ela na creche. Em vez de você educar você mesmo da educação de qualidade, você joga ela num instituto de educação pública hoje, que é uma grande, assim, né, profundo isso também, vou gravar vídeo falando sobre isso, mas é uma grande, enfim, uma desqualificação enorme, um laboratório de pensamentos ali. Aí você não cuida da criança, a pessoa vive na favela, quem vai educar ela? Sabe, são os poderes paralelos, vai fazer todo esse processo de alienação, mas isso tudo é descaso com a gente, né? A gente tem sido péssimos, não estou generalizando, lógico, né? Eu nem sou pai, inclusive, só de pet, né? Se é que conta. Então eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade e parar de ficar com esse discurso. Lógico que a nova geração, assim como a nossa geração, tem defeitos, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins, como a nossa geração também tinha, qualidades e defeitos, né? Que são geracionais. Mas pegar essa culpa e falar porque esses jovens é a mesma dinâmica que eu falei dessa coisa do mundo. Ah, porque o mundo hoje tá muito pior. Não, o mundo sempre foi essa merda aí. O mundo sempre foi esse caos, né? E também tem coisa muito boa também, né? Mas isso só é mais explícito hoje. Isso só é mais nítido. A gente só tem mais informação sobre essas coisas todas que sempre aconteceram, né? Que hoje são explícitas. E a gente fica achando que não. Trazendo, por exemplo, por um lado pejorativo, essa coisa da sexualidade que a gente tem hoje, né? Ai, olha como é que o mundo tá. Não, o mundo sempre foi assim. Né? Na Europa, né, os romanos, o mundo sempre foi essa promiscuidade que sempre foi. A diferença é que hoje não há necessidade de se esconder. As pessoas têm coragem, têm informação sobre essas coisas todas. A corrupção, ela sempre existiu. Tudo isso que a gente tem hoje sempre existiu. A diferença é que a gente tem acesso a essas informações e isso fica explícito. Né? Enfim. Então, eu acho muito injusto a gente chegar e falar, não, porque essa geração... Eu acho que é culpa nossa. A nossa geração não fez porra nenhuma. Muito pouco. Assim, me diz um projeto social nos últimos 20 anos que se sustentou. Me diz uma lei ou uma conquista social, né, democrática ou cívica que se manteve nos últimos 30 anos. Tudo que a gente conquistou nos 30 anos foi se perdendo ao meio do caminho. Todos os movimentos culturais, quase todos acabaram, eu fiz parte do monte. Todos os movimentos educacionais praticamente acabaram. Existe uma redução significativa, assim, gigantesca, significativa não, assim, estrondosa da desqualificação da educação. A educação, a saúde, a segurança só piorou nos últimos 30 anos. Aí a gente não tem como dizer que é culpa da nova geração. Né? A economia está em colapso nos últimos 30 anos. A sociedade só tem regredido, em alguns aspectos melhorado, mas em aspectos assim, mais importantes, só regredido nos últimos 30 anos. Aí a culpa é da nova geração, né? Eles estão ocupados. Não é a nossa geração que não fez porra nenhuma, que é uma geração que está doente, né? Que trabalhou pra cacete e não construiu nada, né? Então eu acho assim, que primeiro é falta acho que de uma responsabilidade nossa de saber criar essa nova geração e entender, como eu falei, essas novas demandas que nascem do mundo moderno, a tecnologia, a internet, todas essas novas demandas, saber criar essas pessoas com essas novas demandas do mundo, né? Saber entender como fazer esse processo, mas jogar essa culpa em cima deles eu acho que é completamente incoerente, eu acho que é completamente injusto, e eu acho que a gente nem tem propriedade para falar essa nova geração. Ah, a nossa geração foi maravilhosa, anos 80, né? Colapso de AIDS, né? Anos 60, pô, movimento hippie e tudo mais, aquela coisa toda, né? Anos 80, ditaduras, várias ditaduras, anos 2000, várias guerras, em pleno século XXI, né? Colapso, crise globais realizadas pela nossa governos aí, ó, nitidamente nos últimos 30 anos, os piores governos da história do Brasil e do mundo, né? Pô, a gente tá vendo voltar, cara. Processo, grupos, por exemplo, nazistas e racistas. Porra, meu, em pleno século XXI, e tipo, os caras estão aí, mano, tacando terror e a gente não tá nem aí. Aí a culpa é da nova geração.
Beijo do Mago. Pensa sobre isso.